Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui reunidos no Seu nome. Nós viemos aqui por causa do Senhor, por causa da Sua palavra. E nós pedimos de todo o nosso coração que o Senhor se revele a nós através da Sua palavra. Sabemos que é a Sua palavra que nos limpa. A nossa roupa, nossas vestes, pode estar manchada ainda, Pai. E nós não queremos mais ser chamados de amigos ou de servos. Nós somos filhos. E por isso, Pai, pedimos que o Senhor fale de uma maneira que nós possamos entender. E me dá os dons que eu vá precisar, Pai, para que eu possa passar para a sua igreja, da maneira como o Senhor me explicou, da maneira como o Senhor falou comigo no momento do louvor. Me ajuda, Pai. Eu preciso do Senhor de todo o meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu iria começar do versículo 26. Esperem um pouquinho só, deixa eu me situar aqui agora. Gênesis 1, versículo 26. E nós vamos ler até o 28. Também disse Deus. Também por quê, igreja? Porque é óbvio que o Senhor estava falando sobre uma outra coisa, sobre um outro assunto. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Deus já estava dando a maior dica, né? Olha aí, igreja. Deus já estava dando a maior dica, hein? Nós é que dominamos, nós é que sujeitamos até os animais que rastejam, né? Não demorou muito, foi uma que encostou em quem? Em Eva. Mas amém. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Até aí. A terra estava sem forma e vazia, amém? Aí o Senhor fez uma reunião de portas fechadas. Ele acabou de me dizer ali. Ele fez uma reunião de portas fechadas. E quem estava nessa reunião? Coloca novamente 1, versículo 26. Notem que o Senhor diz ali, ó, façamos. Então, em reunião de portas fechadas, os anjos não estavam lá dentro. A quem ele refere ali no plural, é que estava com ele. Então, ele chegou e falou, olha, nós temos que tomar uma providência, porque eu não fiz nada para ficar vazio e sem forma. Eu não criei nada para ficar sem sentido ou sem propósito. Então nós vamos começar a criar. Aí vem logo em seguida. Versículo 3. E o Senhor Deus disse, haja luz, e houve luz. Versículo 5. E Deus chama a luz de quê, igreja? E a noite de quê? De trevas, e por aí vai. Quando chega no versículo 26, o Senhor então ele completa parte da sua criação ou de uma estrutura para colocar alguém dentro daquela estrutura. Então ele disse assim, façamos. Com quem o Senhor estava falando?
Estava falando com Jesus. E ele estava falando com o Espírito Santo ali, daquela reunião. Só que quando chega nesse momento, o Senhor fala, agora eu vou fazer diferente. Porque nós, para criarmos alguma coisa, igreja, não tem como. Porque tudo que a gente tentar criar, já foi criado um dia. Então nós vamos formar, dar forma a projetos, a sonhos e etc. Então Deus fala, façamos o homem. E ele vai parecer comigo. Aí Jesus falou, Pai, que coisa mais linda, então ele vai parecer comigo também? Sim, com você, com o Espírito Santo. Aí ele falou, só que para isso eu vou dar domínio. Eu vou dar domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem. Ali não está formou. Formar é diferente. Formar, você forma alguma coisa a partir de alguma coisa. Quando você cria, você tem que criar até a matéria-prima. E eu te garanto que tudo que você for usar para formar alguma coisa, a matéria-prima que você precisa já foi criada. Então o Senhor, Ele olhou para dentro dEle mesmo e tirou de dentro dEle mesmo o homem. E o homem, traduzindo aqui Adão, significa Adam. Humanidade. Humanidade por quê? Porque ele é feito da terra, humus. Aí criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. 28. E Deus abençoou quem, igreja? Falou para os homens, a partir de agora vocês vão ser fecundos, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra e vocês vão sujeitar a terra. Vocês vão dominar sobre toda a criatura. Amém até aí? Então nessas portas fechadas, Deus já tinha tudo certinho, a logística tudo formada, e nós sabemos que Ele fez exatamente assim. Só que o nome da palavra desta noite é a tentação. Só que eu quero atentar com vocês que o Senhor, Ele usa, deixa no versículo 27, por favor. Vou ter que correr um pouquinho pela Bíblia. Não, 28 mesmo. Dominai, isso. O Senhor, Ele usa maneiras diferentes para criar o homem. Para falar com a criatura, com os animais, Ele disse, haja. Ele usa a sua voz e tudo obedece a Ele. Mas quando chega para me formar, para formar você, o Senhor, Ele faz de uma maneira bem diferente, igreja. Ele nos cria bem diferente da maneira como Ele criou as outras coisas, porque somente o homem e a mulher foram criados a imagem e a semelhança de Deus. Imagem e semelhança são duas palavrinhas que são sinônimos, enfatizando que a humanidade é uma imagem semelhante ao próprio Deus. Como assim? Quando dizemos que somos a imagem e a semelhança de Deus, não estamos falando que nós parecemos com Ele fisicamente. Nós não parecemos fisicamente com Deus, porque senão o Senhor seria moreno ou seria careca? O que vocês acham? O Senhor teria olhos azuis, verde ou marrom que está na moda agora igual o meu? Hein? De que maneira seria o Senhor? Coloca para mim João 4, 24, por favor. A palavra imagem e semelhança se refere ao Espírito, igreja. Nós somos semelhantes, nós somos a imagem de Deus em Espírito. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esse Espírito minúsculo aí quer dizer o Espírito humano. Porque existe 3 tipos de Espírito: o humano, o maligno e o santo.
Então nós somos a imagem, somos feitos à semelhança de Deus em espírito. Então vamos lá. A imagem de Deus, coloca novamente Gênesis 1, 28, né? A imagem de Deus significa a expressão imagem de Deus não se limita a uma semelhança física, mas sim uma semelhança em que temos de caráter, personalidade, atitudes espirituais. Nós, humanos, somos criados para refletir a natureza de Deus, incluindo a capacidade de amar, de ter compaixão, e de exercer o domínio sobre a criação e de ter relacionamento um com o outro. Isso vem de Deus. A palavra semelhança de Deus refere-se à capacidade humana de ser como Deus em termos de caráter e natureza. Os humanos são capazes de desenvolver as mesmas qualidades que Deus, como o amor, a justiça, a sabedoria. E eu e você podemos refletir essas qualidades nas nossas vidas. Então não tem nada de errado com você, viu? Amém? Não tem nada de errado comigo. Nós somos filhos de Deus. Se nós nos esforçarmos um pouquinho mais, porque o que falta para muito é esforço. Porque a obra do Senhor está completa, igreja. Só que além da imagem e semelhança, ele pediu para dominar. Essa palavra domínio é que faz toda a diferença. O versículo também destaca a responsabilidade humana de cuidar da criação com uma missão. A responsabilidade de termos domínio sobre a terra e sobre os animais, igreja. Não dominar a outra pessoa. Não dominar com quem você namora ou você é casado. Não é isso. Pelo contrário, a imagem e semelhança de Deus nos faz ser como o Senhor. Então, se Ele é amor, se Ele trata tudo com bastante prudência, nós também podemos fazer isso. Vocês concordam? Glória a Deus. E além da imagem e semelhança, Deus enfatiza: tenha domínio. Tenha domínio. Essa aqui está em outra tradução. Na minha Bíblia está escrito: tenha domínio. Se ele está falando para ter domínio, é porque existia um domínio antes do nosso, igreja. Se o Senhor está trazendo essa palavra para vocês essa noite, Ele quer que vocês aprendam, para que vocês não errem, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder que exista nela. Se aqui ele enfatiza, vocês terão domínio. Então, antes de nós, um outro ser tinha domínio. Vocês lembram qual é o nome dele? Lúcifer. Era ele que dominava. Então, fica muito claro, que já havia a existência de um sistema social antes de Adão. É só vocês lerem Isaías, vários versículos, Ezequiel, Jeremias, mas eu não vou ficar me atentando a isso daqui. O Senhor, então, colocou o homem. Homem quer dizer o quê? Humanidade. Então encaixa nós, mulheres, e é claro, os homens. O domínio foi nos dado. Até aí vocês entendem? Porém, o Senhor já tinha dado a maior dica ali para... Olha, eles terão domínio sobre todos os animais, inclusive os que rastejam pela terra. Aí, simplesmente um que rasteja, que é a serpente, entra no Éden, e ele começa a colocar dúvida no coração de uma humana, a Eva. E o que acontece? O pecado entra, e o pecado literalmente nos fez separação entre o nosso Deus. Então o pecado, ainda hoje, e não vai parar, faz separação, a sua separação com a presença de Deus. O pecado afastou Deus da humanidade. O pecado separou Deus dos homens. E teria então que Deus viesse e intervisse nisso.
porque já não havia mais relacionamento com Deus. E de repente, quando menos o diabo podia imaginar, coloca para mim Colossenses 1, versículo 20. Quando o diabo menos podia imaginar, porque as trevas estavam dominando a terra. O domínio foi dado para quem, igreja? E quem nos tirou esse domínio? O pecado. Então quem é que estava tendo domínio? Quem é que tirou alguma coisa sua? Quem é que tirou alguma coisa seu, meu irmão? E não está mais na tua mão, está na mão de outro. Essa palavra é favorável. Você está na igreja, aqui não é um lugar comum. Existe uma escada aqui que te liga você até o céu. E não são os anjos que estão descendo, os anjos já estão aqui. E a escada, os anjos sobem e descem, levam a sua pergunta, desce com a sua resposta. Portanto, se você não veio para o culto hoje com expectativa, ainda dá tempo de você falar com Deus aí, porque se Ele quiser, Ele manda eu falar com você. Bianca, fica de pé. Alabaçuricanta lamanaias. O Senhor falou para mim que o seu corpo está chorando, e você está com tanto medo de não conseguir. Você está com tanto medo de não dar conta, e o Senhor te diz esta noite, não te disse eu que iria com você? Então, não vai mais pela tua força, diz o Senhor para você, deixa eu ir à frente. É o seu corpo que está chorando por medo de você não conseguir, mas o Senhor manda te dizer, vai. Fui eu que te coloquei lá, diz o Senhor. Respira, acredita nisso e sai daqui com a sua bênção hoje. Amém? De repente, Colossenses 1:20 traz uma notícia maravilhosa para nós, igreja. E havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele quem? Dele quem, igreja? Jesus, por meio dele reconciliasse consigo mesmo com ele, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Deus sabia que tudo tinha caído por terra. Deus sabia que aquela cobra tinha entrado no jardim, e ela tinha aprontado, tinha feito a separação entre ele e a sua criação. Então vem Jesus, e Jesus traz a reconciliação do céu com do céu com quem, igreja? Vocês fiquem livres se vocês quiserem ir embora, viu? Não tem problema não. A palavra é para vocês. Aquilo que a Bia disse no começo sobre estar no piloto automático, o teu próprio cérebro, não é o diabo, desligar, sabe o que em você? Sabe o que o diabo, aliás, você mesmo desliga em você mesmo? O seu raciocínio. Raciocínio faz com que a pessoa gaste muito para poder pensar, e ele quer descansar, você só quer descanso, tudo para você é cansaço, é enfado. Você já parou para pensar se é você mesmo que pensa sobre essas coisas, ou se são pensamentos intrusivos? Hein? Então se liguem aí, igreja, recebam essa palavra em nome de Jesus. Jesus trouxe a reconciliação entre o céu e a terra. E o que tinha acontecido na terra? Adão e Eva tinham entregado o domínio para o diabo. Deus então, na plenitude dos tempos, Ele envia Jesus, seu único filho, e Ele traz então a reconciliação de todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas, não é só entre os homens. Tudo na face dessa terra, Jesus conquistou. Jesus devolveu para o Senhor. Para isso Ele precisou morrer morte de cruz. Para isso Ele precisou verter o sangue dele. Então
tudo foi reconciliado, menos o quê? Ele reconciliou todas as coisas, menos o relacionamento que ele tinha com Lúcifer. Eles foram destituídos da glória de Deus. Nem Lúcifer, nem os seus anjos caídos têm direito a essa reconciliação. Para eles é juízo eterno. Dá até um negócio ruim, né? Amém, gente? Jesus, então, nasce de uma virgem, uma mulher chamada Maria. Ela dá a luz a Jesus. Jesus entra nessa terra como espírito legal. Por que eu estou enfatizando isso? Porque os demônios são espíritos ilegais. Eles, para entrar nessa terra, a terra foi dada a eles, né? Mas para eles tocarem num ser humano ou entrar dentro de um ser humano, ele precisa da autorização do ser humano. E como que alguém sã consciência pode dar autorização para o demônio entrar dentro do corpo dela? Realmente, tem que estar no piloto automático e o raciocínio ser cortado. E nós sabemos que quando o raciocínio da pessoa é cortado, a palavra de Deus diz que o pecado, ele vem e paralisa realmente. Ele cauteriza a consciência da pessoa, não é a alma. A alma é uma coisa, a consciência é outra. A consciência é o seu espírito, é onde está a tua intuição. Então ele cauteriza a tua intuição, o seu espírito, para que você faça, fale, sinta, sem perceber que está caindo num grande equívoco. Misericórdia, né? Jesus nascendo da mulher, Deus o esconde. Como que o Senhor conseguiu esconder o filho dele na terra, igreja? Uai, ele escondeu Moisés dentro da casa do próprio diabo? Foi o próprio que criou Moisés e não tinha nem percebido que ele era um libertador também? Um legislador? Deus precisou o tempo todo ficar avisando a José e Maria: vai para um lado, corre para o outro, foge, se esconde. Então tem hora, meus irmãos, que é necessário fugir, viu? Tem hora que é necessário esconder, porque Deus escondeu Jesus por muito tempo. Glória a Deus. Jesus andou escondido entre os homens até que a plenitude dos tempos chegasse. A hora que chegou a hora, ele se manifestou. No dia do batismo de Jesus, se cumpriu as profecias que estão no livro de Isaías, capítulo 61, que se refere a Jesus como Messias, que teria o Espírito do Senhor, que pregaria o Evangelho e proclamaria libertação. Então, até aquele dia que eu vou contar para vocês agora, o diabo não tinha encontrado com Jesus. Por quê? Porque Deus às vezes o Senhor está te escondendo ainda, viu? E pode ser que para muitos aqui, o Senhor já liberou você encontrar com o diabo. Você vai entender por quê. Lucas, por favor, capítulo 3, versículo 21. O diabo, que até então não tinha encontrado com Jesus, até o dia do seu batismo, os demônios chegaram para Lúcifer e disseram: ó, tem babado novo, hein? Tem uma reunião imensa lá no Jordão, e aquele louco lá que tem o cabelo tudo armado, que come grilo, aquele cara que fica comendo mel, que a roupa dele é tudo feita de couro, ó, não sei não, melhor dar uma olhada lá, porque o negócio está diferente lá. E aconteceu que ao ser, olha só, e aconteceu que, deixa eu ler aqui. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, quem foi também? Que coisa linda. Ele precisava, igreja. Pecado é arrependimento, né? Mas olha que humildade. Eu vou para te mostrar como que é, tá bom? Como é que é aquilo, Bia? Primeiro eu faço,
E você me observa. Depois eu faço e vocês me ajudam. Depois, amém, né? Acabou. Foi isso que aconteceu com Jesus. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E olha isso agora, igreja. E estando ele abriu o céu. O Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus tinha acabado de fazer aniversário, igreja. Vocês lembram quantos anos ele tinha acabado de fazer? 30 anos. A idade que um sacerdote pode se ingressar. Ele cumpriu tudo a lei. Ele fez 30 anos. Idade com a qual os sacerdotes começam a exercer seu ministério. Ele era considerado pela lei filho de quem? De José. O diabo não desconfiou de nada, porque ele era filho de quem? De José. Aí Jesus se mistura com o povo, coloca 21, por favor. Aí ele se mistura no meio do povo, entra na história, igreja. Imagina o Rio Jordão. Imagina aquele povo todo lá batizando, e João Batista perguntava para eles: qual é o fruto do arrependimento? Se não soubesse falar, não entrava na água. Qual é o fruto do arrependimento? Aí chegaram os hipócritas, né? Hipócritas no grego são aqueles que a gente na psicologia fala que é persona. Hipócritas são aqueles que usam máscaras, né? São atores. Então, dentro de casa é o bonitinho e às vezes nem tanto. Mas na rua, no caso deles, eram os religiosos. Peraí, aonde vocês vão? Ué, nós queremos batizar. Sua raça de víbora. Vocês estão pensando que vão me enrolar? Produzir, pois, frutos de arrependimento. Que fruto é esse? Que fruto é esse? É a confissão. Vocês querem passar pela água? Confessa para mim os seus pecados. Não, meus pecados eu confesso para Deus. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra, no livro de Tiago: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, que pela oração de um justo você possa receber a libertação e cura. Eu não vou confessar com você. Aqui no Rio Jordão você não batiza. E se um batizar o outro, vocês só vão tomar banho. Só vão se molhar. Porque o batismo, você precisa produzir frutos de arrependimento. E Jesus estava onde? No meio do povo. O povo sendo batizado e ele também. Só que na hora que João Batista está conversando com esses hipócritas, de ação, né? Vamos chamar eles de fariseu, né? Hipócrita é um adjetivo que Jesus que dá, né? A hora que João Batista estava conversando com os fariseus, acontece algo maravilhoso. Vocês lembram o que aconteceu? Todos viram. O céu abriu, mãe da Gabriela, linda. Amiga. O céu abriu. E todos ouviram uma voz. Aí o negócio pegou. Porque de repente, o próprio Deus diz, olhando para Jesus: tu és o meu, em quem eu me... Ele não é filho de José? O diabo já ficou. Naquele dia, o diabo já começou a arrumar dia e horário para encontrar com Jesus, que até então não tinha encontrado. Não tinha. Mas antes de falar dele, coloca para mim, por favor, a primeira imagem. Eu não posso deixar de falar isso.
aqui o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, tal. Na outra passagem, pode colocar, não precisa colocar o versículo não. No versículo de Lucas, que vocês estavam lendo, o versículo acho que o 21, diz que Jesus estava orando antes que o céu se abrisse. O que Jesus estava orando? Eu fiquei o dia inteiro nos pés do Senhor hoje, falando, Pai, é o que eu penso? Ô, gente, eu não posso dizer para você que eu ouvi o Senhor falando assim, filha, é isso aí que você pensa. Mas eu imagino que quando o Senhor Jesus estava orando ao céu, Ele falava em voz alta, publicamente, na frente de todos que estavam naquele batismo, isso. Eu sou o único Filho de Deus. Eu tenho certeza que ele falava isso, porque para ser batizado, irmãos, nós aprendemos que você precisa declarar publicamente que Jesus é o único Filho de Deus. Então, na hora que ele orou e ele disse, eu sou, acabou, não precisa provar mais nada para ninguém. Ele alegrou tanto o coração do Senhor que Deus abre os céus e diz, tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Nesta experiência, e um dia só, Pai, Filho e Espírito Santo se manifestam na terra. Vocês têm noção? A hora que o Senhor abriu meu entendimento hoje, que eu comecei a ver isso, eu falei, Senhor, o Pai falou dos céus. O Filho estava na terra orando ao Pai que está no céu. E o Espírito Santo desce do Pai como uma forma corpórea. E Ele unge e dota o Senhor Jesus com poder. Que lindo olhar para vocês. Deus seja louvado. Mas sabe por que é bonito olhar daqui de cima? Porque o corpo fala. E se o corpo fala, você está entendendo o que Deus está falando com você. Porque o Senhor falou, se vocês fecharem a boca desses pequenininhos, as pedras vão falar. Mesmo que você não queira manifestar, que você seja tímido ou não, o corpo fala. Se o corpo não fala, aí o problema não é meu, né? Glória a Deus. Gente, eu tenho que observar, né? Não tem como passar. Naquele momento que o céu abriu, quando o Espírito Santo desce, com uma forma corpórea, como uma pomba, uma voz começa a falar do céu. O que ele falou mesmo? Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. O que significa a palavra comprazo? Quem falou? Isso mesmo. A palavra me comprazo significa prazer, mas tem uma outra coisa, isso eu encontrei no Google, viu gente? Está lá. Comprazo significa, você está satisfazendo a minha vontade. Tu és o meu Filho amado, sabe por quê? Porque você está fazendo a minha vontade. E vocês? Estão? Vocês são filhos de Deus. Vocês não são mais amigos, nem são chamados de servos. Se vocês são filhos de Deus, então, se Deus se compraz com você, é porque você está fazendo a vontade dEle. Uma voz celestial, então, declara Jesus como Filho amado de Deus. O céu autenticou, certificou que Jesus não era o filho do José. A vida do homem, que já não era fácil, de Jesus, virou uma loucura. Por quê? Mateus 4, por favor. O rolo começou. Fala para o seu irmão. Começou o rolo. Mateus, por favor, bem rapidinho, 4, versículo 1. A seguir,
Isso aqui não precisa nem estudar para ver que dia, que hora que aconteceu, não, viu, gente? Foi depois do batismo. A seguir foi Jesus levado por quem? O Espírito com letra maiúscula. Espírito com letra maiúscula no meio de uma frase se refere ao Espírito. Levou o menino para o deserto. Precisa ler o resto? Como é que é o nome da palavra? A tentação. Quem é que levou Jesus com 30 anos para o deserto para ser tentado pelo diabo? Entende por que quando você entra para a igreja as coisas parecem que saem um pouco do eixo? Entende por que às vezes você entra para a igreja e você perde o seu emprego? Você entende por que às vezes quando você entra para a igreja começam umas briguinhas em casa? Sabe quem está por detrás disso? Quem? O Espírito Santo. Nós não temos parte com o diabo, igreja. Nós não temos parte com o diabo. O Espírito Santo quer provocar em vocês. O Espírito Santo quer fazer de vocês a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, aquele homem, aquela mulher que existia antes não pode existir mais. Se vocês se esforçarem, vocês podem sim tirar os olhos do mundo, tirar os olhos de todas as coisas que te deixam triste e focar no Senhor, porque eu já expliquei para vocês o que é imagem e semelhança. Então, se vocês se esforçarem, vocês podem ser, sim, igualzinho ao Pai de vocês. Amém? Sabe o que significa ser tentado? Coloca outra imagem, por favor. Precisava ter ampliado a letra, deixado grandona. Não sei se vocês vão conseguir ler. Tentação significa ser atraído. O que é proibido que você gosta? Sabe quem está por detrás disso? O Espírito Santo. Por isso que pecado a gente não precisa confessar para Deus. Porque Ele estava lá, Ele viu. Ele viu todas as coisas. Pastora, você está falando heresia, não estou. A palavra de Deus é clara, está no livro de Tiago. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros. Aquele que encobre suas transgressões não prosperará. O pecado é transgressão. Quando você confessa o pecado, outro teu irmão ora com você, você é perdoado, porque todo pecado confessado, ele é o que, igreja? Só que Jesus precisou ficar quantos dias, sendo ele o Filho de Deus, no deserto? 40 dias, jejum e oração. 40 dias, durante 40 dias o diabo não chegou perto dele, mas ficou na espreita. Jesus levantava, via o vulto, Jesus ficava orando, o vulto, Jesus ficava de pé orando, o vulto. Até que o vulto se materializou e chegou perto dele. Pode acender a luz, por favor. Jesus termina o seu jejum e o tentador se aproxima dele. E começa a fazer o mesmo que ele fez com a Eva. Igualzinho. O tentador começa se arrastando ali, porque é assim que ele chega, né? Ele chega perto do Senhor. E naquele dia, que dia, pastora? O dia que o marido viu aquela cobra perto da esposa. O dia que Adão viu aquela cobra perto da Eva. Se ele tivesse dito para ele, sai daqui, eu te expulso. O diabo tinha que ter obedecido a ele. Por quê? Porque além da imagem e semelhança, tinha sido dado a Adão o quê? O domínio. Sai daqui, Satanás. Sai daqui, espírito de morte. Sai daquela árvore no meio do jardim. Aliás, do lado, né? Porque do meio do jardim é o Senhor. Sai de lá. Adão fez isso? Naquele mesmo momento, foi recolhida a autoridade da terra e voltou para as mãos do Senhor. Por isso, Colossenses 1:20.
Por isso Jesus veio para reconciliar céus e terra. Quando a autoridade volta para as mãos de Deus, Deus já sabia o que ele tinha que fazer. Acabou os 40 dias de jejum e o tentador se aproxima. Não é o diabo que está escrito na Bíblia, é o tentador. Eu vou te colocar perto das coisas proibidas. Quando o tentador se aproxima de Jesus, vamos ler Mateus capítulo 4, por favor. E para você não precisar ficar achando que é verdade ou mentira, lê a Bíblia. Está escrito, é só ler. Mateus capítulo 4, versículo 1. Se Adão não tivesse negligenciado de guardar o jardim, se ele tivesse protegido, porque tem homem que é frouxo, não tem? Fala a verdade. Homem, quando entra para a igreja, eu vou falar uma coisa para vocês, homens. Hoje você não é mais, não precisa olhar bravo para mim. Oxi. Eu gosto da risada da Eli. Igreja, eu estou aqui para falar, eu posso falar? Tem homem que é frouxo. Deixa para a mulher fazer tudo, deixa para a mulher cuidar da casa, deixa para a mulher colocar comida. Está errado, irmão. Homem que é homem é a imagem e semelhança de Deus. E tu, mulher, vai trabalhar também. Aprende a fazer bolo, se não souber fazer alguma coisa, vai ajudar teu marido. Mas a responsabilidade... Abre farmácia, ô Vanessa Zia, vai trabalhar. Se não souber, faça alguma coisa, mas ajude seu marido. Agora, se ele falar, querida, tu pode ficar em casa. Aleluia, irmão. Jesus, esse Adão veio em dose dupla. Mas se a Eva quiser trabalhar, o Adão deixa. Aí eu não tenho nada que ver com isso, vocês resolvem em casa também. Amém, gente? Mas se Adão não tivesse negligenciado a ordem que Deus deu para ele, para guardar, cultivar e proteger o jardim, de certo ele ia proteger as formigas, né? Ou então ia lá fazer papel, lá, proteger as tartarugas lá no Projeto Tamar. Quem que guarda aquelas tartarugas de noite, meu Deus do céu? E quem cuida da mulher daqueles homens? Sei lá, deve ter uma escala, né? Não é possível. Mas eu só sei que Adão não deu conta de fazer o que ele tinha que fazer. E se tem alguém aqui essa noite que não está dando conta de fazer o que tem que fazer dentro da sua casa, você está fora da palavra. Porque o Senhor deu ao homem, à humanidade, homem e mulher, a sua imagem, a sua semelhança e o domínio. Está certo que o domínio voltou para Deus. Recolheu na hora o domínio. Adão negligenciou. Aí, cadê? O Mateus 4:1. A seguir, deixa eu ler aqui. Vai acompanhando, por favor. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que Jesus teve, igreja? Pô, vou lá tentar o cara. Se tentação é colocar ele exposto ao que é proibido, ele deve estar morrendo de fome. Então, versículo 3. Então o tentador aproximou-lhe e disse: você é o filho de Deus? Sou. Uai, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus lhe respondeu: está escrito. O que o bonito lá tinha que ter feito e não fez. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Mas Jesus ainda suporta ele falar com ele. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa. Onde que é a cidade santa, igreja? Jerusalém. E o colocou no pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. E lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Gente, literalmente, ele recitou Salmo o quê? 91. E Jesus deixou ele falar. Jesus ainda deixou ele falar. Salmo 91.
aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos. Você não vai tropeçar em pedra alguma. 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás. Ainda tirou uma com a cara dele, né? Não tenta o Senhor teu Deus. 8. Aqui o negócio pega. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Aonde eles estavam quando o diabo estava conversando com Jesus? No deserto. Aonde que o diabo levou Jesus? A um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, se tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorares. Sabe por que Jesus perdeu a paciência com ele aqui? Porque prostrado me adorar, se você traduzir isso aqui para o grego, Novo Testamento, na verdade Satanás falou assim para ele, e é assim que é, viu igreja? Se traduzir essa passagem para o grego, se tu prostrado vier lamber meu pé, desse jeito, eu queria estar lá para dar uma... que Deus me guarde, né? Se você se ajoelhar e lamber os meus pés, tudo isso eu te darei. Jesus não o repreendeu dizendo, como é que você vai dar uma coisa que não é tua, rapaz? Ah, me poupe. Não. O domínio passou para quem quando Adão pecou? Para Lúcifer. O que era nosso estava na mão do inimigo, só que não está mais. Versículo 8, vou repetir. Levou ainda o diabo, ou seja, vocês acham que ele foi andando? Ele também tem poder, ele também é um Deus. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que te é proibido. E para saber o que é proibido, você precisa ler a Bíblia. E acreditar. Porque o diabo também usa a Bíblia ao seu favor. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Chegou a plenitude dos tempos, igreja. Versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Quem é que tinha que ter feito isso? A autoridade volta para a terra. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e serviram a quem? A Jesus. Meu Deus do céu. Aquilo que nos foi tirado, nos foi devolvido, porque em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados, todas as coisas. Eu não conheço o tal do Adão. A minha raiva sobre ele já está em paz, porque senão, por causa dele, eu não vou herdar a eternidade, né? Mas antes eu tinha vontade de dar uma coça nele, sério, gente. Eu queria muito conhecer ele, a Eva, para dizer para ela, papelão, hein? Que papelão, hein, boneca? Aí depois eu já caí em coisas tão menores que ela. E o Espírito Santo dedou para mim. Porque ele que convence o homem do pecado, o juiz da justiça, né? Aí eu tive que engolir a seca e perdoar a minha irmã em Cristo. Quando eu chegar lá. Mas eu ainda quero conhecer muitas pessoas quando chegar lá, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Então no Velho Testamento, igreja, não se fala de diabo. Quem repreendia o diabo era quem? Vocês podem ler o Velho Testamento. O único que repreendia o diabo era Deus. Único. O único. Porque o homem não tinha autoridade nem para repreender ou expulsar. Mas após o batismo, a autoridade volta para o homem. Jesus, um espírito legal, nascido de mulher, agora tendo toda a autoridade nos céus e na terra. E o que ele faz? Ele devolve aos filhos. Se você é filho de Deus, então você tem. Satanás, tentando a Jesus,
começa citando literalmente o Salmo 91. E Satanás só desiste de citar a palavra. Por quê? Porque Jesus também citou a palavra. Não tem outra maneira de você ganhar, viu? É aqui, ó. É na Bíblia. Meu Deus do céu, né? Por isso que o Senhor fala também na palavra, que não é para a gente ficar entrando em contendas, ou querendo ganhar a conversa, se o irmão pensa diferente do que está escrito na palavra. Não é para fazer isso. Porque senão parece o dia da tentação. Um ficou jogando a palavra no outro. Até que o Senhor Jesus pôs um ponto final e o expulsou. Amém, igreja? Sabe o que significa ser tentado? Vamos ver se vocês lembram. Ser exposto, ser atraído pelo proibido. Misericórdia, né? Vamos ficar de pé, por favor? O diabo sempre vai te oferecer tudo que você precisa no momento de luta, viu? Tudo que você precisa, o diabo vai te oferecer. Jesus precisava do que naquele momento? De comida. E foi isso que ele ofereceu. Coloca João novamente para mim, João 1, versículo 12. Por que Satanás precisou obedecer Jesus quando Jesus o expulsou? Isso não pode sair da cabeça de vocês. A resposta está nesse versículo, nessa passagem que nós vamos ler agora. Mas, a todos quanto o receberam, recebeu quem? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu. Então, além de você crer que Jesus é o único Filho de Deus, você precisa o receber. Você precisa chamá-lo. E além de chamá-lo, você tem que crer no nome dele. Isso é que te dá o poder de deixar de ser criatura e passar a ser filho de Deus. O próximo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem é que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus? Levanta a sua mão e fala, nós. Por quê? Porque nós cremos que Ele é o único Filho de Deus. Porque nós cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque nós cremos no nome dEle. O próximo versículo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, quer dizer, do primeiro, do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus exerceu a autoridade dele no dia do batismo, o dia que Jesus exerceu a autoridade dele no dia da tentação, a autoridade voltou para a terra. E ela repousou sobre todos os filhos. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê no nome dele? Você recebe ele como seu Senhor e Salvador? Então, põe a mão em sentido de receber. Sabe o que está acontecendo com você agora? A autoridade está vindo sobre você. Você pode expulsar o diabo. Fica com medo dele não. Ele sabe que você também não é filho do seu pai. Apenas. O nome do meu papai é Roberto. Mas eu sei que antes de ser do Roberto eu sou de Deus. Entenderam? Então a autoridade repousa sobre você e é hora de usá-la. Você não é isso. Você não pode acabar os seus dias sendo quem você não quer ser. Mas o esforço de se levantar e de usar a autoridade é sua.
Nenhum anjo vai vir te ajudar. Os anjos só vêm ajudar quando você completa. Quando você exerce autoridade. Aí então os anjos vieram e eu imagino a fartura que eles trouxeram para o Senhor Jesus comer. Por que eu imagino? Porque todas as vezes que eu estou envolvida com uma libertação, com heranças espirituais, né, com perseguição espiritual, que eu estou ajudando uma pessoa, às vezes a gente fica ali algumas horas com a pessoa, e eu só penso, puxa, que vontade de comer tal coisa. É só chegar em casa, não demora, o anjo leva. Meu marido foi viajar com o marido da Bia, e a Bia chegou em casa, e eu já tenho os meus hábitos. Pastor Fernando cuida da comida e eu cuido de todo o resto da casa. Você quer ver eu me atrapalhar, eu ter que fazer comida para alguém. Por isso que eu te amo, Gabriela, quando você fala que faz. Eu me atrapalho. Se eu tô eu, sai de boa. Mas se tem qualquer outra pessoa perto de mim, gente, é como se eu me travasse. E eu não descobri a causa ainda. A Bia chegou, passou um pouquinho, eu falei, o que eu vou dar para essa menina comer? Não ia fazer. Ela queria que eu fizesse macarronada 10 horas da noite. Eu pensei, olha essa irmãzinha que gosta de cozinhar. Eu fiquei pensando, o que eu vou dar para essa menina comer? O que aconteceu? Ô irmã, tem um pudim aqui sobrando, você quer comer? Custa R$35, mas eu faço por 30, comecei a rir. A sobremesa está garantida. Mas amanhã eu tenho uma confraternização e lá vai ter comida, aleluia. Mas eu não pensei que o resto viria para minha casa. Que na maioria das vezes, eu falo para as meninas, levam. E eu foi muito quieta. Só que aí no final eu vi a Michele falando. Aí eu cheguei em casa e falei, não acredito que eu escutei a Michele falando. Aí eu lhe mandei mensagem para mim, né? Mi, você quer a comida? Eu levo para você. Ela, não quero, pastor. Eu falei, yes. Está garantido a janta. Olha que loucura, gente, era só pedir. Aí quando nós chegamos em casa, eu pensei, que vou dar para essa menina tomar café? Ela não toma café, não toma chá, não toma nada, igreja. E o pastor Fernando deixou a casa suprida, porque é ele que cuida disso, ele cuida com carinho. Nossa, pai, ah, meu Deus. Só que ele supre as coisas que eu gosto de comer, né? Ela não queria nada. Chegamos da confraternização. Ô Zeli, me chamou de Zeli, eu sei que é parente. Quando eu atendi, eu trouxe um pão para você, recheado de mussarela e presunto. Eu não sou muito chegada, mas ela ama. Gente, Deus supriu todas as coisas. Olha que testemunho mais legal para mim, talvez muito simples para vocês. Mas o que é que você tem necessidade? Do que é que você precisa? O Senhor precisa abrir os céus e olhar para você e dizer, este é meu filho amado, em ti eu me comprazo. Quando o Senhor estava falando, você está fazendo a minha vontade, quer dizer que você está dentro do propósito dele. E para você estar dentro do propósito dele, primeiro ele te passa pela igreja. É na igreja que você vai raspar com o seu irmão. É na igreja que você vai ter que subir, ter o seu ministério. É na igreja que você vai ter que suportar. E sabe quem é que te leva para esse deserto? Conversa lá com o Espírito Santo. A maneira de trabalhar é dele, não é nossa. Aí você é exposta e exposto ao perigo. Sobre o perigo eu deixo ao seu critério. Você olhar para dentro de você e ver em que você tem se exposto. Uau! Meu Deus! A autoridade voltou para a terra, igreja. Marcos 16:16, por favor. Está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será. Sua recusa em crer te levará à condenação. Condenado, você não tem salvação. Será que de fato você passou nas águas ou você tomou um banho de piscina? Porque sair das águas é se arrepender dos pecados. É deixar o velho homem lá dentro e quando sai uma nova
Mas a nova criatura pecou de novo. A nova criatura vive exposta à tentação, porque o tentador vive no seu pé. Se o tentador vive no seu pé, que significa que o Espírito Santo ainda não desistiu de você. Aleluia por isso. Mas o dia que você tomar responsabilidade sobre a sua vida, que é o domínio, então o tentador vai fugir de você, do jeito que ele fez com o Senhor. E sabe quem vai vir servir você? Vocês lembram? Os anjos. Uau! Você só tem autoridade espiritual quando você se torna um filho. A partir daí a justiça de Deus te alinha com a vontade de Deus. Justiça de Deus não é juízo, igreja. Justiça de Deus é o que justamente o Espírito Santo faz. Ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. A justiça é quando Colossenses 1:20 se cumpre na sua vida. Quando Deus reconcilia a terra e céus. Isso é a justiça de Deus. Quando a justiça de Deus vem sobre você, o tentador vem, cirandeia, sabe, fica saracuteando, cirandando pela tua vida. Mas quando ele vai embora e os anjos do Senhor vêm te servir, significa que a justiça de Deus está se cumprindo na tua vida. Ou seja, enfim, você aceitou ser alinhado com o céu. Amém, igreja? Juízo de Deus, sim, é condenação. Então eu imagino que o coração de muitos aqui deve estar doendo agora. Meu Deus, eu não consigo largar do que eu estou fazendo nesse exato momento. Só orar, irmãos. Salmo 91 diz: a sombra do onipotente? Que sombra? O Senhor é como que se fosse, em outros salmos fala, é como se Ele tivesse asas. Então, quando você pede para o Senhor te colocar dentro das asas dele, Satanás sai para te procurar, porque ele descobriu que o teu pai é Deus. Então ele não te acha, porque o Senhor está te guardando, como se fosse uma galinha guardando os seus pintinhos. Então o diabo não te encontra até o dia que você falar para o Senhor: tal dia eu ponho um ponto final nisso. Coloque data, igreja. Tal dia eu paro. Porque eu sei, tem muitas coisas que você faz, não tem como deixar de fazer. Não nesse momento. E o Senhor, e eu não quero constranger ninguém, nunca o Senhor. O amor dele por nós é tão grande, que ele acredita em tudo que você fala. Falta só você acreditar. Então não saia daqui constrangido no sentido assim, não tem mais o que fazer. Não, eu quero que o pecado sim te constrange, mas que você saia falando: Senhor, eu sou seu filho, a autoridade foi me dada. Então quer dizer que algumas coisas que eu passo é manipulação do diabo? Sim. O diabo sempre vai te expor aquilo que é perigoso. Eu tive um dia que pedi para Deus: Senhor, eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo, principalmente na minha área profissional, na época. Mas eu estabeleci e eu cumpri, para a glória e para louvor do Senhor. Mas não foi fácil. Só que o propósito de Deus na minha vida é diferente. Então os escolhidos não são os chamados, como eu expliquei para vocês. Os chamados são aqueles que limpam, os escolhidos são aqueles que limpam as suas roupas. Porque tem roupa que está manchada, e a mancha é o pecado. O batismo é algo que eu queria ter uma piscina aqui hoje. Queria. Eu passaria por ela, eu vou passar. Eu não tomei banho de água apenas, mas hoje eu tenho um entendimento muito diferente do que é o batismo. No batismo você tem que fazer igual Jesus fez, confessar publicamente: eu confesso que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Então aí sim você está apto a entrar dentro da água e ser batizado.
Lucas 18, 22, por favor. Para você se tornar filho de Deus é necessário que você nasça de novo. Nascer de novo é nascer das águas, é o batismo, que significa a mudança espiritual, a qual o requisito para ser batizado é Lucas 18, 22. Não, Marcos 16, 16, perdão, depois se coloca Lucas. Qual é o requisito, Beatriz, para você ser batizada? Qual é o requisito para vocês serem batizados? Crer. Se tu creres, então vocês são salvos. Lucas 18, versículo 22. E se você tiver com vontade de ir ao banheiro, segura, porque não é possível que nesse momento o diabo te tira daqui de dentro. Volta em nome de Jesus. Volta. Aleluia pela humildade. Glória a Deus. O seu galardão é muito maior do que qualquer um que esteja aqui dentro. Lucas 18, 22 está escrito: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Jesus está passando com os discípulos e um rapaz fala para ele: mestre, o que eu preciso para herdar a salvação? Eu não sei porque que Jesus perdeu tempo com ele. Vocês conhecem a passagem? Tudo que Jesus falou para ele, ele sabia. Eu já faço. Eu já faço. Meu Deus, quando eu começo a conversar com uma pessoa e a pessoa começa a falar assim, eu lembro de Jesus e eu falo: mas um pouquinho, Ana Joseli. Que é minha vontade. Misericórdia. Tudo que Jesus falava para ele, ele falava: tudo isso eu já faço. Aí Jesus fala para ele uma coisinha só: mas te falta uma coisa. Feche seus olhos. Irmão, aguenta um minutinho. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E a pergunta que vem dos céus para nós essa noite é: o que ainda te falta? O homem, depois de ouvir as orientações de Jesus, se afastou, não quis renunciar. E mal ele sabia que essa conversa dele com Jesus, Pedro também teve. Pedro ouviu tudo. Ele ficou inconformado do moço ir embora. O moço pelo menos tinha que ter perguntado para o Senhor: então me orienta, o que é que me falta? Não, o moço não quis orientação e o moço foi embora. Aí Pedro vem, Lucas 18, 28. Pedro vem e diz: Senhor, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Aí a resposta de Jesus a Pedro foi: certamente seria o que o Senhor Jesus diria para aquele moço, mas o moço não quis ficar para escutar. Ele preferiu se afastar. Aí o verso 29, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, os pais, os filhos, por causa do reino de Deus, que não receba agora, no presente, muitas vezes mais. E quando chegar no mundo por vir, eu te darei a vida eterna. Aquele homem, a Bíblia diz que era riquíssimo. Não tem poupança, não tem nada que fizesse dobrar do jeito que o Senhor dobraria. Mas ele foi exposto ao perigo e caiu. O Espírito Santo naquele momento não conseguiu convencê-lo. Mas essa noite o Senhor quer te convencer apenas que Ele te ama. Ele não está te cobrando nada.
Ele não trabalha assim. Você tem que o adorar em espírito e em verdade. Só isso. O Senhor só está confirmando para você: fui eu que te trouxe aqui. E sabe mais o que o Senhor disse para você essa noite? Eu te amo do jeito que você é. Se um dia você quiser mudar, fica a seu critério. Porque o Senhor jamais vai te impor. Não é assim, não é assim. Então que o refrigério entre dentro de vocês essa noite. E vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Nós temos um Deus e Pai. Os céus se abrem hoje sobre esta igreja. Eu não tenho dúvidas. E valeu a pena aquela reunião de portas fechadas. Porque o que eles declararam que iriam fazer aquele dia, eles fizeram. A terra voltou a ter forma. E a terra encheu. E aquilo pelo qual o diabo perdeu, foi destituído da glória. O Senhor Deus deu à igreja. Deu a nós, os filhos dele, a sua imagem. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Não conseguiu. Nós somos, bata no teu peito e diga: eu sou a imagem e semelhança de Deus. E o Senhor me ama do jeito que eu sou. Porém, é o pecado que te separa dele. Isso fica a seu critério. O que o Senhor mandou dizer para vocês está dito. E eu espero que vocês tenham recebido essa palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, igreja. São poucas vezes que eu falo por mim e tomo a palavra para os outros que são pregadores, que saem da igreja às vezes tristes. Meu Deus, eu não entreguei o que o Senhor quis. Senhor, eu acho que a igreja não... Hoje eu saio daqui feliz. Eu sinto no meu espírito que vocês receberam. Então sejam salvos, porque crer você já crê. Amém? Dá um abraço no seu irmão do seu lado, se você tiver liberdade.